Amém, não há outro. Você de casa já está comigo de novo aí? Vamos lá, gente? Eu esqueci aqui de perguntar, mas tem alguém aqui essa manhã, pastor? É a primeira vez que eu entro nessa igreja aqui, nunca tinha entrado. Tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Não, todo mundo de casa? Então vamos lá. É isso aí, Deus te abençoe. E vamos nessa. Bom, queridos, tenho ministrado essa palavra aqui aos domingos de manhã, né? Não abra mão, ano 2023, o ano do compromisso. E foi algo que Deus ministrou no meu espírito, né? Para que a gente possa, nessa nossa jornada do ano de 2023, que na verdade, eu entendo que não é um ano, sabe? Mas eu entendo que é um tempo mesmo, que nós vamos viver daqui por diante, aonde Deus, a igreja de Cristo está sendo conduzida a esse lugar, sabe, que não terá mais espaço para que nós venhamos confiar em nós mesmos. Não haverá mais esse espaço. Do lado de fora, as coisas estão piorando, do lado de fora a pressão está aumentando, mas do lado de dentro o poder de Deus também está se manifestando. Eu entendo muito isso no meu espírito, daquilo que nós viveremos daqui por diante. Uma igreja que só ficará de pé na dependência do Espírito Santo, na dependência de Deus, na confiança dEle. Então, tudo isso que nós enfrentamos, do ponto de vista natural, vai servir para abalar as estruturas da confiança no homem. Seremos abalados nessa estrutura. Não dá mais para confiar nas nossas próprias habilidades, na força do nosso braço, tentar resolver as questões da maneira que a gente entende que tem que ser resolvidas. Está errado. Não fomos chamados para Deus andar conosco. Nós fomos chamados para andar com Deus. Eu ando com Ele, não é Ele que anda comigo, é diferente. Porque se alguém anda comigo, quem está liderando? Sou eu. Agora, se eu ando com alguém, quem está liderando? Ele. Então, eu ando com Deus, Deus não anda comigo, eu ando com Deus. Ele tem que estar na liderança da minha vida, Ele tem que estar na liderança da tua vida, e eu percebo que a igreja vai ter que se posicionar dessa maneira. Então, veio isso ao meu espírito com base em dois textos, né, que eu vinha meditando, né, no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 35, que diz: não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. É o que eu coloquei ali, não abram mão. A recompensa da parte de Deus, ela é certa, mas a perseverança também é necessária. O fato de nós não abrirmos mão da confiança, o escritor aos Hebreus, ele está falando de uma confiança, que é a mesma palavra para fé, está falando de nós não abrirmos mão da nossa fé. Como o apóstolo Paulo, ele pôde chegar ao final da sua jornada e declarar: eu encerrei a carreira e guardei a fé. Não abri mão da fé, eu não abri mão da confiança. Desde agora estou esperando a coroa que me está guardada. Então, a recompensa. Você percebe isso, sim ou não? Então, a recompensa ela é certa para aqueles que perseveram, para aqueles que vão até o final. E, de modo geral, a gente tem essa cultura humana de não perseverar. Para pensar aí quanta coisa na sua vida você já começou e não terminou. Quantos projetos, quantos cursos, quantas situações. Não, esse ano vai, e aí fica pela metade. Então, a gente tem que lutar contra isso. Contra a força da carne de querer se entregar e largar as coisas pela metade. A nossa jornada com Deus, o nome já diz, é uma jornada. E a gente tem que caminhar essa jornada até o final. Como está escrito, importa caminhar hoje, amanhã e depois. A constância com Deus é importante. Não adianta um dia eu ler 10 capítulos da Bíblia e depois passar uma semana sem ler. Aí daqui uma semana eu leio mais 10 capítulos. Não, é melhor você ler um versículo todo dia. É melhor você buscar a Deus todo dia. É melhor você fazer da sua vida com Deus uma constante. E é isso que vai fazer a diferença no final das contas. E outro texto que eu estava meditando, né? E que a gente vem falando sobre ele, que é exatamente o texto de Gênesis, capítulo 26, né? E Deus me esclareceu muitas coisas ali,
Sabe, é essa manifestação que a gente vai viver de Deus nesse tempo. Por mais que do lado de fora as coisas venham a piorar e a pressão aumente até mesmo contra a igreja de Cristo Jesus, a gente precisa entender que tem um Deus cuidando da sua igreja. Tem um Deus com a sua mão sobre a sua igreja. Tem um Deus guardando a sua igreja. Haverá tempo de juízo, sim. Esse mundo será julgado, sim. Isso está escrito, não tem como fugir disso. Mas também o julgamento chegou no Egito. O povo de Deus estava lá e foi guardado durante as 10 pragas. Esse é o poder de Deus, de nos guardar mesmo em tempo de julgamento. Porque aqueles que creem em Jesus, está escrito, não foram destinados para a ira do Senhor. A ira do Senhor é para aqueles que não creem no Senhor. Então, esse tempo que nós estamos vivendo de do lado de fora, a gente vê essa malignidade. A verdade é essa: a malignidade está aumentando, porque o mundo jaz no maligno. Então, o certo virou errado e o errado virou certo. Querem mudar o conceito de família e estão tentando fazer isso na Constituição, tá? Porque essa questão de homem, mulher e a sua prole ser considerado família não é uma questão da igreja, não. Está na Constituição Federal. Está lá o conceito de família, Constituição Federal. O homem, uma mulher e a sua prole. Querem mudar isso na Constituição. Então, de modo geral, a gente precisa entender o que está acontecendo do lado de fora para que a gente possa se posicionar do lado de dentro. Então, não tem como mais a gente viver nesse lugar das emoções, nesse lugar de servir a Deus com os nossos sentimentos, porque os sentimentos hoje eles colaboram, amanhã eles não colaboram. A gente não foi chamado para viver pelos sentimentos. Eu sempre te falo isso, mas vou aproveitar para te falar de novo. Sabia que você não precisa fazer tudo que te dá vontade? Sabia que você não precisa falar tudo que vem na tua cabeça? Sabia que você não precisa se reagir nem sempre a todas as situações? Sabia que as pessoas não estão pedindo a tua opinião o tempo todo? Sabia disso? A gente precisava entender, cara, se a gente está se manifestando na alma, na carne, ou se vem do Espírito. Ter esse discernimento, às vezes é melhor ficar calado. Às vezes eu converso com pessoas, cara, e a pessoa fala, cara, Deus vai me mostrando. Cara, não fala nada, é uma rocha impenetrável. Se você falar, ainda vai ficar com raiva de você. Quando termina, sabe o que eu faço? Vamos orar. Basicamente isso, gente. Porque a verdade, ela precisa encontrar uma boa... A semente tem que encontrar uma boa terra. Adianta você falar a verdade para quem não quer ouvir? Não adianta. É aí que Jesus falou, não lance pérola aos porcos. Foi nesse contexto. A verdade é essa. Então, a gente precisa entender, né, o tempo certo. A Bíblia diz, como maçãs de ouro servida em uma bandeja de prata, é a palavra dita em qualquer momento? O seu tempo. Ou seja, no tempo propício e tal, de você entender que aquela pessoa está aberta para ouvir. Geralmente, quando ela pede um conselho, abrir o coração para ouvir, é a hora de você falar. Então, a gente precisa entender de não se manifestar nessa esfera. E aí, ali no livro de Gênesis 26, a Bíblia diz que a fome tinha tomado conta de uma determinada terra onde Isaac estava. E ele fez uma avaliação natural, presta atenção. Isaac estava numa terra de fome, uma terra de dificuldade, terra seca. Está lá em Gênesis 26. E ele estava numa terra de fome e ele tomou uma decisão, eu vou embora para o Egito. Essa decisão que Isaac tomou foi uma decisão que ele tomou fazendo avaliações humanas, meramente humanas. Não tem comida aqui, tem comida no Egito, eu vou para... Todos nós podemos tomar uma decisão dessa. Eu te pergunto, quando você toma uma decisão, você considera só a sua avaliação ou você considera o perfeito conselho? Porque mais tarde nós estamos no capítulo 26 de Gênesis, amém? No capítulo 37, 38, na história de José, a fome chegou no Egito também. E se ele tivesse ido para lá? Você não tem que estar onde tem comida, você tem que estar onde Deus te colocou. Porque onde Deus te colocou, Ele vai te dar comida. E é esse lugar que nós estamos indo agora nesse tempo do fim.
A igreja tem que estar onde Deus quer que ela esteja, porque se você for correr atrás de resolver teus problemas, de estar no lugar melhor, você vai se arrebentar, porque não vai ter lugar melhor. E é isso que está no meu coração, não é só para 2023 não, é daqui por diante. E é isso que eu vou compartilhar contigo, porque eu sou o teu pastor. Vamos nos posicionar naquilo que a gente acredita, cara. Vamos parar de tirar conclusão a respeito da nossa vida com base no que acontece do lado de fora. Vamos nos posicionar naquilo que a gente diz que crê. Eu não digo que eu creio, então é isso. Então Deus falou com Isaac, ó Isaac, não vai para o Egito, fica na terra que eu vou te estabelecer para você, e ali eu vou te sustentar. E aí ele confirma, ó, eu tenho uma aliança contigo. Eu fiz uma promessa a teu pai Abraão, e com base nessa promessa eu também estou confirmando na tua vida. E é interessante que no verso 4 ele repete a promessa que tinha feito a Abraão. Gente, isso é muito forte, falei com vocês semana passada. Deus está falando com Isaac, cara. Vocês sabem quem é Isaac, não sabe? Quem é Isaac? Isaac é o filho da promessa. A promessa que Deus está confirmando agora na vida de Isaac, quando ele fez a Abraão, Isaac não existia. Isaac veio a existir por causa da promessa, e essa promessa que fez ele existir, agora está sendo confirmada na vida dele. O Deus que gera a promessa, sustenta a promessa, cara. A palavra que gera a promessa, que gerou Isaac, agora está sustentando Isaac. Então você tem uma palavra de Deus na sua vida, vai nessa palavra até o final. Porque a palavra que gerou essa esperança no teu coração, porque Abraão e Sara não tinham esperança, mas eles receberam uma promessa de Deus que gerou Isaac, e agora Isaac está querendo ir embora para o Egito, e Deus está falando, ei, eu fiz uma promessa a teu pai, cara, fica aqui, eu vou te sustentar. E aí a gente vê o resultado, né, cara? Lá no verso 12 diz que Isaac formou lavoura naquela terra, e colheu a 100 para 1. No verso 13 diz que ele ficou muito rico, a ponto dos outros terem inveja dele. É lógico, você está numa terra seca, que a fome está dominando, e só um cara está prosperando. Eu declaro, é isso que vai acontecer sobre a tua vida. Do lado de fora vai estar tudo quebrando, mas você vai avançar, progredir e prosperar. Porque você tem uma aliança com Deus, assim como Isaac tinha. Não importa, a terra pode estar o caos, mas a igreja de Cristo será guardada até o final. Ou a gente crê nessa palavra, ou a gente não crê. Isso é viver pela fé, e é para esse lugar que Deus está nos levando, viver pela fé. Meu justo viverá pela fé. Está escrito 4 vezes isso na palavra de Deus. 4 vezes. Então, só que tem a nossa cooperação, queridos, porque Deus ele manifesta tudo isso na vida de Isaac, mas olha o que ele fala para Isaac no verso 5 de Gênesis 26, Abraão me guardou os minhas, ele só está dizendo o seguinte, Abraão, ou Isaac, eu estou comprometido com a aliança que eu fiz com Abraão, porque Abraão se comprometeu comigo, é por isso que agora eu vou voltar na tela, é o ano do compromisso 2023, Deus colocou isso no meu coração. Vai ser tempo da igreja, de Deus manifestar o seu poder sobre a nossa vida, mas vai ser tempo da gente se comprometer mais com Ele também. No verso 12 foi o que eu já te falei, ele formou lavoura, colheu a 100 por 1, porque o Senhor abençoou. No verso 24 ele repete a promessa, né? Eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tema. Por quê? Porque quando Isaac enriqueceu, começou uma perseguição. E aí é isso que eu quero chamar a tua atenção. Lê lá. Eu pedi semana passada para você ler Gênesis 26, você leu? Olha aí, hein? Eu estou te falando que Deus colocou essa palavra no meu coração para direcionar o teu ano, e você não pegou para ler. O quanto você leva a sério aquilo que Deus está falando contigo. Eu quero te dizer isso, eu não sou melhor do que ninguém. Mas se eu sou o seu pastor e você está nessa igreja, o principal meio que Deus vai usar para falar contigo é a minha vida. Isso é uma realidade da Bíblia. Quando eu digo meio, pessoas, né? Porque o principal meio que Ele fala contigo é o Espírito Santo falando contigo pela palavra. Mas de pessoa, Deus não usará outra pessoa mais para a sua vida do que eu, porque eu sou o seu pastor, só por isso você decidiu se submeter aqui.
Então Deus vai me usar para direcionar você. Então falei para você, leia Gênesis 26 e medite no poder de Deus. Porque vai ser isso que vai acontecer daqui para frente. Deus vai se manifestar poderosamente na tua vida, à medida que você se comprometer com Ele. Abraão me obedeceu. Então os camaradas eles começaram a entulhar os poços de Isaac, que na verdade tinham sido abertos pelo seu pai Abraão. E ele começou a abrir de novo. E aí, ele perfurava poço, Abimeleque mandava perfurar terra seca. Gente, é isso que eu quero que você entenda. Essa manifestação poderosa de Deus está sobre a tua vida. Eu não sei, Ele vai te dar uma ideia, cara. Tu vai abrir um negócio, tu vai melhorar o teu negócio, mas aonde você meter a mão vai jorrar água. Porque você está numa aliança com Ele. Ele vai te dar uma ideia. O lado de fora vai ter escassez, as pessoas vão estar passando sufoco, vão olhar para a tua vida e não vão entender nada, porque você está só prosperando, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. É isso que vai acontecer, foi o que aconteceu com Isaac. E é isso que está no meu coração, eu coloquei aqui, ó. Viveremos um tempo da manifestação poderosa de Deus, em todas as áreas da nossa vida, através de um compromisso de nossa parte com Ele, queridos. Precisaremos de coragem e perseverança para não abrir mão da aliança que temos com Deus, para viver a sua manifestação. Para que você viva de fato a manifestação de Deus, você precisa estar num compromisso com Ele. Lembra do guarda-chuva? Eu estou debaixo do guarda-chuva, a bênção de Deus está ali. Então não ando correndo atrás. Você é a igreja de Cristo. Uma vez que você entregou sua vida a Jesus, você confessou como Senhor e Salvador, Ele veio habitar em você, você agora não é mais dono da tua vida. Agora Ele te guia, Ele te conduz através desse relacionamento vivo. Então você tem um relacionamento vivo com Ele, Ele vai te direcionando, meu filho, por aqui, minha filha, por ali. Não é assim que o pai faz com o filho, sim ou não? É assim que o pai faz com o filho, sim ou não? Então é assim que Deus faz contigo. Eu te guio pelo caminho que você deve andar, está escrito. Sou eu, Senhor, que te conduzo. Agora eu sempre tenho falado isso aqui também, Deus te conduz. Ele não te carrega. Conduzir é diferente de carregar. Carregar, eu jogo aqui o Ronald nas minhas costas, levo para onde eu quero, contra a vontade dele ou não. Conduzir não. Conduzir eu dou um conselho. Se ele aceitar e obedecer. Então Deus não vai te pegar pelo braço e te levar para um lugar que você está esperneando para não ir. Ele vai te conduzir, Ele vai te dar um conselho para que você acate o conselho, para que você receba o conselho, para que você ande em cima disso. Só que sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema disso? É que o conselho de Deus geralmente contraria a nossa vontade carnal. Aí o conselho geralmente faz assim, ó. O conselho de Deus vem assim, ó. Perdoa. O conselho de Deus vem assim, ó. Vai lá, resolve esse problema. O conselho de Deus vem assim, ó. Doa isso para fulano. O conselho de Deus vem assim, aí a nossa carne, a gente acha que é até o diabo falando. E é Deus tentando te conduzir. Aí Deus fala assim, ó, para de fazer questão dessas coisas. Que nem aquela figurinha do WhatsApp que tem, você tem que parar de arrumar essas confusão. Deus está falando. Aí a nossa carne está, não, mas eu não vou levar esse desaforo. Não, mas você pode ser, não, mas eu não vou. Não, mas eu não posso. Não, mas eu não vou. Não, mas eu não posso. Ele vai falar assim comigo. Eu sou sujeito. Ele vai falar assim comigo. Eu vou. Deus está falando, cala a boca. Deus está falando, cala a boca. Fica quieto. Eu que vou agir nessa situação. Aí a carne fica tremendo e tem um piripaque. Se eu não falar, eu vou morrer. Se eu não falar, eu vou ficar entalado, eu vou morrer. Não, não quero te falar que se você não falar, você já vai morrer, não. Quero te falar que você já morreu. Morto não fala. Já estou crucificado com Cristo.
Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se vocês soubessem quanta coisa eu tenho vontade de falar e eu engulo, gente. Não sou exemplo nisso. Falho muitas vezes, mas graças a Deus eu tenho avançado. Maturidade, gente. Eu queria só te perguntar, cara, e que você refletisse, quando foi que tu conseguiu resolver alguma coisa assim? O problema só aumenta, cara. A discussão começa pequenininha, ninguém quer calar a boca. Ninguém quer levantar a bandeira branca, aí vai subindo o nível. Vai subindo o nível. Sabe como é que termina? Um ofendendo o outro, aí depois se arrepende do que falou. E Satanás está dando gargalhada. Só porque a gente não é capaz de controlar a nossa vontade da carne. A carne tem vontade. A carne sempre tem alguma coisa para falar. Mas a carne tem que calar a boca dela. Você tem que aprender a mandar a tua alma calar a boca. Você tem que aprender a mandar a tua carne calar a boca. Você tem que aprender. Você tem que aprender. Você tem que aprender. Para a gente andar no reino de Deus. Para a gente andar no sistema do reino de Deus, cara. Porque esse sistema de nos abençoar e tal, isso não mudou. Deus não mudou a sua vontade em abençoar o homem não, gente. Desde o início foi assim: Adão, eu vou te abençoar, papapá, vacilou. Noé, eu vou te abençoar, papapá, vacilou. Abraão, eu vou te abençoar. Isaac, vou te abençoar. Jacó, eu vou te abençoar. Davi, eu vou te abençoar. E Salomão, eu vou te abençoar. A vontade de Deus é essa. Sempre foi abençoar o homem, ele sempre renovou a aliança, isso não mudou. Agora eu estou cooperando com a bênção de Deus? Eu estou andando no sistema do reino de Deus? O sistema do reino de Deus é um sistema de humilhação, gente. Muitas vezes a tua carne vai tremer, vai ficar contrariada. Mas e aí, você vai se entregar ao sistema do reino de Deus? Ou você vai deixar Satanás liderar? Porque toda vez que ele dá uma sugestão e eu aceito e falo, eu estou deixando ele me liderar. Por isso que Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Jesus estava dizendo: você não vai me liderar, eu vou liderar. Muitas vezes aí você, quando a carne estiver querendo gritar, você tem que falar: para trás de mim, Satanás, eu estou na liderança. Porque você é um ser espiritual vivo. O Espírito Santo habita em você, mas não é na tua mente, ele habita no teu espírito. E esse homem espiritual que você é, tem que governar o seu homem carnal. Você não foi chamado para dar vazão à carne. Você foi chamado para governar. Isso não vai mudar, tá? Queria te dizer outra coisa também. Não é o diabo, não. A natureza de pecado não habita mais em você. Pastor, e essa vontade? É a tua carne, tua natureza humana. Isso aí você tem que controlar. É a natureza do pecado. A natureza do pecado, quando você creu em Jesus e o Espírito Santo veio habitar em você, a sua natureza mudou. Você não tem mais a natureza do pecado habitando em você. Você tem a natureza humana, as suas vontades, os seus desejos, e isso aí tem que ser controlado. Controlado, você tem que se controlar. Domínio próprio, fruto do Espírito. Não é o diabo. Eu te contei que semana passada só desamarrei o boi, né? Sim ou não? Ele só desamarra o boi. O resto quem faz é a nossa natureza, que não quer perdoar, sabe, que não quer sofrer na carne. Então a gente vai amadurecendo nisso, gente, é isso aí. Então em Hebreus 10, 35, fala exatamente isso. Não abram mão da confiança que vocês têm. Obrigado, Fernanda. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será, voou tudo, ricamente recompensada. Eu já falei sobre o texto. Vocês precisam, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, você percebe, a recompensa é certa, mas tem uma maneira de eu andar até lá? Tem ou não tem, gente? Quando você tiver feito a minha vontade, você vai receber o que eu prometi. Quando você tiver feito a minha vontade, você vai receber o que eu prometi. Não é assim que a gente faz com o filho? Se você se comportar direitinho e tal, você vai... É assim ou não é? Então por que com Deus seria diferente? A vontade dele é boa, perfeita e
Então, eu quero te dizer que nesse misto de tudo que eu tenho falado contigo, existe a manifestação de Deus, existe um posicionamento de fé nosso e existe a necessidade de perseverança em fé. Porque o problema da fé não é começar, o problema da fé é permanecer. A gente começa muito bem, mas no meio do caminho a gente afunda. Igual Pedro, meteu o pé para fora do barco e começou sobre as águas. Queria te dizer que só Pedro e Jesus fizeram isso. E aí no meio do caminho, o que aconteceu? O vento ficou mais forte, a onda ficou maior, ele começa a afundar. Esse é o problema, a falta de perseverança. Muitas vezes não é falta de fé, é falta de perseverança em fé. É falta de você realmente manter aquela promessa viva e ligada até o final. Porque geralmente esse tempo da espera faz a nossa fé desligar. Então é começar crendo e ir crendo até o final. Estou falando sobre isso no domingo à noite. Tudo é possível ao que crê. Não é tudo é possível ao que creu. Tudo é possível ao que creu. Não é o que eu criei ontem. É o que eu creio hoje. Então eu tenho que crer hoje, eu creio amanhã, e eu creio depois, e tudo é possível àquele que crê continuamente. Continuamente. A fé vem pelo ouvir, não pelo ter ouvido. A fé vem pelo ter ouvido a palavra de Deus. Não, a fé vem pelo ouvir. Eu ouço hoje, eu ouço amanhã, eu ouço depois, e eu vou nessa continuidade de fé, nessa perseverança. E aí eu falei com você o que era perseverança, né? Resistir à adversidade, resistir à pressão, manter-se firme. Eu falei, do lado de fora a pressão vai aumentar, mas a gente vai ter que ser perseverante. Continuar avançando, persistir sob pressão, esperar calma e corajosamente. Não é uma resignação passiva de ficar só tomando pancada. Perseverança não é virar as costas e ficar só apanhando, não. Perseverança é continuar avançando em meio à adversidade. É a capacidade que você tem de, eu até dei o exemplo aqui, né, de quando a gente faz treinamento, de você continuar entrando mesmo tomando tiro. Você continua entrando, porque se você ficar parado, aí você vai morrer. Tem que continuar entrando. Então, não é simples paciência, é resistência ativa, enérgica, a aparente derrota. Eu gosto desse termo da aparente derrota, porque de modo geral não é derrota, é treinamento. Tudo que eu e você enfrentamos do ponto de vista natural não é derrota, é aparente derrota. Parece que é derrota, mas na verdade é treinamento. Porque a cruz, aquele cenário parecia a derrota de Jesus, mas era vitória. O cenário era aparente derrota. Sangue, rasgado, pendurado, já era. Vê se tu sai daí. Meu filho, eu não estou nem aqui, eu vou reinar eternamente. Então você percebe? Do ponto de vista, a gente pode estar enfrentando um problemão. É aparente derrota. A tua realidade em Cristo é outra. Amém, queridos? É isso aí. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são. Então Jesus falou, isso aí, essas coisas vos tenho dito, para que em mim vocês tenham paz no mundo, passais por dificuldades, por aflições, por tribulações, mas tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Eu botei no mundo temos aflições, mas em Cristo temos paz e vitória. E agora eu quero falar desse ponto de vista aqui, de 1 João 5, que é nascido de Deus. Então quando fala de mundo aqui, é exatamente esse sistema de afrontas que se levantam contra a igreja. Quando fala de mundo aqui, ó. Mas quem é nascido de Deus aqui? Então aquele que é nascido de Deus vence. Vence as dificuldades, vence as aflições. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa, ou seja, a nossa confiança. Né? E juntando isso aqui com o livro de Hebreus que a gente falou, não abra mão da vossa confiança. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Você percebe que tudo depende da nossa crença, gente? O nosso avanço, o nosso progresso. Quando eu falo essas coisas aqui para vocês, vocês vão continuar avançando. Estão pensando que eu estou falando da boca para fora? Do lado de fora o negócio vai ficar feio, gente. A gente vai precisar confiar em Deus mesmo. Não estou jogando conversa fora, não. Não é negócio de ir para a igreja, não. É negócio de ter relacionamento com Deus. A nossa fé é que vai nos manter de pé tudo.
Quero te dizer, a tua fé em Cristo é tudo o que você tem. Porque todo o restante passa. Vai ter que confiar nele, olhar para o alto, olhar para ele, confiar nele, se comprometer com ele, andar com ele. É a maior segurança da tua vida, você estar no lugar que Deus te colocou. A maior segurança da sua vida é você andar na vontade de Deus. A maior segurança da sua vida é você fazer a vontade dele, estará protegido, assim como o povo de Israel estava na terra de Gósen, protegido do julgamento que veio sobre o Egito. Porque o julgamento virá. Deus julgará essa terra, gente. Deus julgará essa terra. E aí eu pergunto a você, ele tirou o povo do Egito antes ou depois do julgamento? Por favor, me responda. Ele tirou o povo do Egito antes ou depois do julgamento? Depois, né? Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego dentro ou fora da fornalha? Ele livrou Daniel dentro ou fora da cova? E por que a gente acha que quando o negócio começar a esquentar, a gente vai sumir secretamente? Deus não é escapista. Deus é um Deus que se manifesta o seu poder mesmo em meio a qualquer situação. Então a gente tem que abrir o olho para certas coisas. Eu vou fazer uma série aqui sobre fim dos tempos, vou falar muita coisa. Vou falar muita coisa, porque não tem base bíblica para isso. E eu vou te mostrar na palavra de Deus. E é por isso que eu estou te falando, perseverança, não abrir mão, fé, confiança em Deus, manifestação poderosa. É essa pegada daqui para frente, igreja. Comprometidos com Deus, sem abrir mão do nosso posicionamento de fé, e Ele vai se manifestar. Vai ser milagres sobrenaturais. Coisas estrondosas como Isaac viveu, como Pedro viveu naquela pesca maravilhosa. Inexplicável, eu quero te dizer, o milagre de Deus será inexplicável na tua vida. Não tem como explicar. Humanamente ninguém entende, é Deus que fez. É assim que Ele vai nos sustentar até o final, para mostrar que Ele é Deus. E Ele governa. E Ele sabe o que faz. Amém, queridos? Agora, essa fé em quê? É isso que eu quero finalizar, terminar hoje conversando com você sobre isso. Porque a gente está falando, não abra mão de confiança, não abra mão de fé. Mas em quê? Qual é a base da tua fé? Porque a fé, a Bíblia diz que é o firme fundamento. Então é uma base, eu estou falando disso domingo à noite. É uma base. Então eu não vou abrir mão daquilo que eu creio, da palavra de Deus. Principalmente, escute, principalmente naquilo que envolve a obra da cruz. E eu botei aqui para você, ó. A obra da cruz é o maior fundamento de fé que a igreja precisa conhecer para a obra da, vou repetir devagarzinho. A obra da cruz é o maior fundamento de fé que a igreja precisa conhecer para perseverar. Se você não entender quem você é em Cristo, o que a cruz fez na tua vida, se você não entender a autoridade que você tem no mundo espiritual, se você não entender que a sua natureza mudou, você faz parte da família de Deus, com base em que você vai se posicionar para resistir às trevas? Uma igreja que não sabe nada a respeito da sua identidade, uma igreja que não sabe nada a respeito daquilo que é em Cristo e da sua autoridade sobre o demônio, que quando o demônio se manifesta, falta sair correndo. Uma igreja dessa vai resistir como? Uma igreja que não sabe que é plenamente suprida e guardada pelo Todo-Poderoso. Uma igreja que não sabe que na cruz Jesus derrotou todos os nossos inimigos. E eles devem ser colocados no seu devido lugar, que é debaixo dos pés da igreja. Não é para a gente pisar e ficar fazendo gracinha com o diabo, mas eles estão debaixo dos pés da igreja,
porque está escrito, Colossenses 2, expôs publicamente poderes e autoridades, expôs a vergonha pública, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, finalzinho, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Mas só que ao mesmo tempo que Efésios capítulo 1 diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, Hebreus 10 diz que Jesus aguarda até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado de seus pés. Parece uma contradição bíblica, mas não é, e eu vou te mostrar. Então, eu quero ler um pouquinho com você aqui Hebreus capítulo 10, porque para você entender, olha aqui para mim, para você entender que ele chega no verso 35 para falar, não abram mão da confiança, ele vem falando muita coisa antes. Ele vem falando muita coisa antes. Ele está falando para você não abrir mão de uma confiança, mas antes ele dá toda a base de uma aliança que foi feita. Então vai ser tempo de eu e você nos posicionarmos com base numa aliança que nós temos com ele. Precisaremos entender que estamos aliançados. Assim como Isaac precisou entender no meio de uma terra seca que ele tinha uma aliança com Deus. Então Deus ele vem falando ali em Hebreus capítulo 10 dessa aliança. E eu quero ler contigo. Abre aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, vamos ler juntos. E a gente vai finalizar com isso hoje. Ele começa a falar da diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. Abre aí a sua Bíblia, eu não vou projetar ali não, tá? Quero que você traga a sua Bíblia para a igreja, já falei isso, hein? Se acostume a trazer. Ó, a lei, verso 1, começa assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Então ele já começa mostrando que benefícios virão. Você está comigo, sim ou não? Está comigo? Vamos embora. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então ele já começa dizendo: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma única vez, não mais sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Presta atenção. Então ele está dando um panorama da antiga aliança. Ele está falando, a lei traz apenas uma sombra. A antiga aliança é como você olhar para a obra da cruz pelo negativo da foto. Quem pegou a época do negativo da foto, gente? Quem pegou? Fabrício, tu não pegou, Fabrício? Fabrício, tu é muito novinho, cara. Gente, o negativo da foto, quem pegou aqui, cara, você tinha uma noção de qual era a foto. E quando a gente não tinha dinheiro para revelar o filme todo, 36 pose. Não podia abrir na luz. Quando a máquina não rebobinava, tinha que entrar num quarto escuro. Quem nunca passou por isso, gente? Meu Deus, eu trabalhei nessa área aí. Eu fui vendedor balconista da Depla, loja de fotografia. Jesus. Estou com 41, gente. Olha só. Aí, Ronald, tinha o número da foto, não tinha? Eu quero revelar a tal. Você pegava o negativo. Não, quero só revelar só o negativo, não quero imprimir não, era assim. Aí vinha o negativo, você, né, essa aqui eu quero, essa aqui e tal. Mas você dava para ver a foto? Você tinha uma? A lei é isso. O Antigo Testamento é isso, você tem uma noção. Então é isso que ele está falando. Por quê? Porque pelos sacrifícios da lei não se podia aperfeiçoar. Porque se pudesse o sacrifício parava. Mas na verdade ele está dizendo que na verdade o sacrifício servia para lembrar o pecado todo ano. Era uma recordação anual de pecado. Aí olha só como é que começa a virar no verso 5. Como é que começa a virar aqui no verso 5? Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste.
de holocausto e oferta pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Verso 8, primeiro ele disse: sacrifício, oferta, holocausto e oferta pelo pecado não quiseste nem te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o... Então o que ele está dizendo? No tempo da lei se fazia sacrifício e oferta pelo pecado. No tempo da graça, o sacrifício é andar na vontade de Deus. Ele cancela o primeiro. Não tem mais sacrifício pelo pecado. Agora, o cristão deve fazer a vontade de Deus. Você entende isso, sim ou não? Então, você está vendo que ele está dando, está mostrando uma diferença de uma aliança. Ele está mostrando a superioridade da nossa aliança. Então, como que eu vou perseverar, cara? Eu vou perseverar com base na aliança que eu faço parte, gente. Eu vou me posicionar com base no que está escrito, é o que está escrito aqui. Antes de chegar lá no verso 35, olha quanta coisa ele fala. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados. Por meio desse sacrifício de corpo de Cristo oferecido, uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então Jesus falou: está pronto, está consumado. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Ou seja, ele está aguardando que a igreja se posicione com base no sacrifício que ele fez. É uma aliança. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. É com base nisso aqui que você tem que perseverar. Aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então preste atenção, o fato de você ainda estar sendo santificado, não significa que você não está aperfeiçoado. Porque o seu aperfeiçoamento não é em você, é em Cristo Jesus. Você se tornou perfeito, sacrifício a Deus, quando o perfeito se entregou em sacrifício pela tua vida. É isso que Hebreus está falando. Ele te aperfeiçoou para sempre, ainda que você ainda esteja sendo santificado. Mas ele te aperfeiçoou para sempre. Você se tornou propício a Deus. Você se tornou aceitável a Deus por causa do que Cristo fez, não é por causa do que você faz. E é com base nisso que você vai ter que perseverar. Porque o diabo vai botar na tua cabeça que você está sofrendo, que está acontecendo isso porque você é assim assado. Não, em Cristo Jesus Deus já te aceitou. Em Cristo Jesus você é aceito. Por mais que você ainda precise ser santificado. E se você não souber isso, você vai perseverar como? O diabo vai brincar contigo, vai te lançar pensamento de condenação. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim, porque eu não sei o que, isso não é para você. Isso não é para você, porque então é para o ímpio. Ah, então o melhor da terra agora é para o ímpio, não é para você mais. Ah, pastor, mas eu não consigo. Não consegue? Você tem um Espírito Santo que te capacita, cara. Para de ouvir a voz do inferno no teu ouvido. Daqui para frente o inferno vai falar alto no teu ouvido que você não pode. E você vai ter que perseverar com base... Você está entendendo que eu estou lendo Hebreus 10? Que lá no 35 ele manda perseverar? Mas antes de mandar perseverar, olha o que ele está te falando. Ele está te dando toda a base da obra da cruz para você perseverar. Não é do nada. Não é você perseverar do nada. É você perseverar com uma consciência viva de quem você é em Cristo Jesus. Isso vai ter que aumentar no teu coração daqui para frente. É só isso que você tem, cara. Aquilo que você é em Cristo. Só isso que eu tenho. Ele continua. E o verso 15, o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito.
Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em seu coração, escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei. É isso que você tem que saber para perseverar. Porque você vai perseverar com base em quê? O inimigo lançando teu passado na tua cara? E você aceitando? Uma vez que há genuíno arrependimento, há genuíno perdão. Vou repetir: uma vez que há genuíno arrependimento, há genuíno perdão. Ninguém pode te acusar de nada. É lógico que o mundo vai te acusar. Essa semana eu estava vendo aí uma declaração do camarada lá, a respeito do camarada que cometeu aquele crime que o Brasil todo sabe, porque ele se converteu, virou pastor, e agora ele faleceu. Porque a igreja, né, o pastor Marco, abraçou ele. Márcio Valadão, abraçou ele, deu o título de pastor àquele homem. Porque o pastor Márcio Valadão entendeu o evangelho. Ninguém está provando o que ele fez, gente. Ninguém está provando o que ele fez. Ninguém está provando o que ele fez. Quem está provando o que ele fez? Pergunta para uma mãe: hoje é domingo, é dia de visita no presídio, vai lá para a fila, pergunta se uma mãe que está lá na fila, se ela prova o que o filho fez. Pergunta se ela concorda. 100% delas vão dizer: eu não concordo com o que ele fez, eu orientei, eu tentei fazer com que ele não fosse, eu fiz de tudo, mas ele fez, ele está aí, e eu amo, e eu estou aqui para visitar. Mas ela não concorda. Deus, ele não concorda com o que a gente faz, mas ele é perdão quando a gente se arrepende. O mundo não entende isso. O mundo não entende, mas cara, olha aqui, ó, dos seus pecados não me lembrarei mais. Então essa é a base da tua perseverança. Os pecados foram perdoados. A base da obra da cruz. Você está entendendo o que eu estou te falando? Daqui para frente você vai ter que lembrar disso todo dia. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, agora um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu. Qual é o véu que foi rasgado? É o corpo de Jesus triturado na cruz. Pelo véu, isto é, o seu corpo. O que nos dá acesso não é simbolicamente um véu, mas é o corpo de Jesus esmagado. No meu e no teu lugar é o nosso acesso. Ele é o nosso acesso. Ele é o nosso acesso. Ele é o nosso acesso. Jesus é o nosso acesso. Você vai ter que lembrar disso, para você perseverar. Está escrito, cara. Eu estou lendo a Bíblia. Estou falando nada da minha cabeça. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 21. Assim aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de... É isso aí, gente. Convicção é a mesma coisa que convencimento. Você tem que se convencer. Paulo dizia assim muitas vezes: estou plenamente convencido de que nem a morte, nem a vida, tal. Estou plenamente convencido. Por que ele estava convencido? Porque ele se convencia. Então eu e você temos que nos convencer daquilo que somos em Cristo Jesus. Plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificarmos de uma consciência culpada. A nossa consciência culpada muitas vezes que é o problema. A tua consciência culpada não vai deixar você andar à altura daquilo que você é em Cristo Jesus. Ele já esqueceu os seus pecados. Eu te pergunto, você esqueceu? Ele já esqueceu o teu pecado. Eu quero te perguntar, você já esqueceu? Você já esqueceu? Porque essa consciência culpada que você tem está impedindo você de andar na plenitude do amor dele. Entende, cara? Deus te ama, não está trazendo à tona o que você já fez, está esquecido, uma vez que houve genuíno arrependimento, há genuíno perdão. Isso vai ter que crescer alto no teu coração,
para que você resista ao diabo. O diabo é para a gente resistir. Ele vem forte, a gente resiste. Satanás, e eu não resisto na minha força. Satanás, Jesus pagou o preço pelos meus pecados. Some da minha frente com a tua acusação. Jesus morreu no meu lugar. Acabou. Essa é a base da tua perseverança, cara. Eu falei, a obra da cruz é o maior fundamento de fé que a igreja tem que conhecer para perseverar. A obra da cruz é o maior fundamento de fé que a igreja tem que conhecer para perseverar. Uma igreja que não conhece a obra da cruz, que não conhece fundamento de fé, que não conhece a base do que Cristo fez, vai sucumbir no tempo do fim. Não ficará de pé, porque não tem conhecimento da obra da cruz. O meu povo foi destruído porque lhe falta conhecimento. E eu vou pregar isso aqui até o final, que é o meu papel. Preparar você para resistir debaixo de uma base certa. Onde eu estava, Ronald? 22. Consciência culpada. 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu, cara, ele está dando a planta toda. Apeguemos-nos com firmeza àquilo que confessamos, que aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Agora olha que dica legal nesse tempo. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora ele vai falar da nossa prática de vida. Ele vai falar da nossa prática de vida agora. Preste atenção, porque você não é mais quem você era antes. A obra da cruz, ela foi feita pela tua vida, mas agora você precisa caminhar à altura disso. Não tem mais como viver como ser uma nova criatura, vivendo como velha criatura. E é isso que ele vai falar, porque a minha prática de vida pode invalidar uma obra que foi feita em meu favor. Invalida. Eu vou te mostrar aqui no mesmo livro. A partir do verso 26, olha só o que ele diz. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, olha isso, preste atenção. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, eu vou repetir pela terceira vez. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Aí a minha prática de vida me coloca do outro lado da moeda. Eu estou falando de um tempo que vai ficar difícil, mas que aqueles aliançados vão experimentar da manifestação do poder sobrenatural e proteção de Deus, mas uma vez que eu me coloco na mesma prática do mundo, eu me coloco debaixo da mesma ira. Não é tempo de brincar de evangelho não, gente. É tempo de se comprometer com aquilo que acredita. Ah, pastor, mas eu tenho vontade. Cara, manda a tua vontade para o inferno, que senão quem vai é você. Ah, pastor, mas né, é difícil para todo mundo. Às vezes eu fico bobo lá no quartel, cara. O pessoal chega assim, eu até queria ser da igreja também, mas é que eu gosto muito de mulher. Eu falei, tu acha que eu não gosto não? Controla a tua vontade, cara. Controla a tua vontade. Ah, pastor, eu vou perder 15 quilos. Cara, tu não consegue ganhar de uma torta de limão. Como é que tu vai perder 15 quilos? Vence a tortinha de limão, querido. Vence a tua vontade. Não passa lá na porta da Elaine. Não passa lá. Não vai lá. Se você está focado, não vai lá. Pastor, corri 5 quilômetros, estou pronto para uma torta de chocolate. Vou te dizer, 5 quilômetros você perdeu 300 calorias. Uma torta de chocolate tem 1.200.
A escolha é sua, querido. Um dia desse, um colega no quartel para mim, cara, queria perder um peso e tal, cara. Eu começo a academia, mas eu não consigo focar. Eu falei, você não conseguiu focar porque isso ainda não se tornou uma prioridade para você. A hora que se tornar uma prioridade para você, você vai focar. Porque a sua imagem vai melhorar, a sua autoestima vai melhorar, a sua vida vai mudar. Quando se tornar uma prioridade, você vai focar. Ah, me ajuda aí que eu estou querendo tal, mas eu não consigo focar. Não tem como eu ajudar uma pessoa que não consegue focar. Para começar a te ajudar, você tem que focar sozinho. Você tem que vencer as suas vontades. Porque as nossas vontades vão levar a gente para o buraco. As nossas vontades vão levar a gente para a vala. Se eu vivesse fazendo tudo que eu tinha vontade, já estava morto. E você também. É isso, querido. Eu estou lendo a Bíblia, eu não estou falando nada. Reclama com Deus. Quem rejeitar, agora olha só o que ele vai falar. Quem rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora ele vai trazer para a graça. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele mesmo foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Está dizendo que é muito pior pecar no tempo da graça do que no tempo da lei. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo. E a gente tem o tempo da graça como se fosse uma autorização para pecar. Está dizendo que é muito pior. Ele está fazendo uma comparação e jogando o nível lá para cima. Está jogando o nível lá para cima. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o mundo, o seu povo. O Senhor julgará quem? O seu povo. Está falando do mundo não. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aí agora ele vai trazer de volta, eu estou terminando. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram, pode vir o ministério de louvor, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram, agora ele está falando de perseverança, quando suportaram muita luta e sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram do que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aí agora ele entra no 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Você entendeu agora do que você não pode abrir mão? Você entendeu agora do que você não pode abrir mão? Estava doido para chegar nesse dia que eu ia ler esse texto contigo, porque essa questão está ali, né? Não abra mão, mas não abra mão é disso. É da sua aliança com Deus, do seu posicionamento de fé, da obra da cruz e tudo aquilo que Ele fez em seu favor. Eu creio no meu coração, do meu coração, que viveremos um tempo de manifestação abundante da parte de Deus, queridos. Eu creio isso, eu não estou jogando conversa, nem falo para te animar. Eu creio com convicção, porque só assim nós seremos livres, cara. Deus manifestará a sua mão poderosa de proteção. Deus manifestará o seu poder sobre as nossas. Deus manifestará, cara, vai acontecer na tua vida, a porta vai se abrir, você vai avançar, do lado de fora vai estar piorando, você vai estar avançando, vai estar progredindo e tal, mas tudo isso que eu te falei aqui é necessário, uma perseverança com base naquilo que a gente acredita, com base no nosso posicionamento de fé, amém, queridos? Você recebe essa palavra no teu coração? Você guarda essa palavra no teu coração? Fique de pé, vamos adorar a Deus nessa manhã tão poderosa. Aleluia. Pai, nós queremos te louvar por essa manhã poderosa, Senhor. Queremos te engrandecer pela tua palavra que falou conosco, Pai. Queremos te pedir a tua ajuda, Jesus. Oh, nos ajuda, Jesus, porque queremos estar cada vez mais comprometidos contigo.
Cremos que viveremos a tua manifestação, Jesus. E queremos nos posicionar para isso. Nos ajuda como igreja, Pai. Nos ajuda como igreja a não abrirmos mão do nosso posicionamento de fé. Vamos adorar.